Infelizmente, a palavra fé é uma das palavras mais mal compreendidas de toda a Bíblia. E hoje em dia, em muitas congregações, a palavra fé, ela é usada de várias maneiras que realmente traz uma compreensão muito subjetiva da palavra. E dessa maneira se torna muito difícil de poder entender a palavra em seu sentido original. Por quê? Porque ao tentar definir as palavras bíblicas, faz sentido que determinemos como nosso Criador originalmente nos deu essa palavra no idioma em que ele escolheu usar. Então, a palavra fé, no idioma em que Deus quis usar, no hebraico, é a palavra emuná. E emuná está muitas vezes traduzida como a palavra fidelidade, firmeza ou confiança. E nós podemos encontrar isso no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 12, que disse: Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ru sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, e aqui está a palavra emuná, fé, até que o sol se pôs. Então, vemos também isso no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que disse: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, a palavra emuná, linguisticamente, ela está enraizada na palavra hebraica aman, ou eman, que significa seguro ou firme. E essa palavra, eman, ela é usada pelo profeta Isaías, no capítulo 22, no versículo 23, em referência a um prego que está sendo fixado em um lugar firme, em um lugar seguro. Então disse Isaías 22, 23, E fixa-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E também no capítulo 7, no versículo 9, o profeta Isaías também usa a palavra emam, de forma interessante, 3 vezes em uma mesma frase, demonstrando a ligação entre firmeza e fé. Isaías 7,9 diz: Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, aqui está a palavra emam, certamente não haveis de permanecer, e outra vez aqui a palavra emam. Então, a palavra para tesão em hebraico é a palavra amém. E também é linguisticamente enraizada na palavra hebraica fé, porque da palavra amém vem a palavra emuná. Por quê? Porque um artesão, ele é tão seguro e firme em seu conhecimento ou na sua habilidade, que ele demonstra esse conhecimento ou essa habilidade pelo que ele faz. Então, talvez agora você possa entender como isso é mais adequado com a definição bíblica da palavra fé. Na teologia moderna, a fé ela está ligada à esperança ou ao conhecimento ou a esperança baseada no conhecimento, e esta definição é apenas um exercício mental e não está associada a nenhuma mudança real no comportamento da pessoa que crê. A verdadeira fé bíblica é aquela que é tão segura e firme no que a pessoa entende como verdade que ela quer praticar essa verdade. E é por isso que nós podemos entender o que Tiago disse na sua carta, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 26, dizendo: Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e o estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu único filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus e foi-lhe isto imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. E nesse sentido aqui, Tiago ele estava discernindo a diferença entre o entendimento grego da fé e a compreensão hebraica da fé,
algo que é muito, algo que muitos lutam hoje em dia dentro da teologia moderna. E, nesse sentido, Tiago ele não está ensinando que nossas obras nos salvam, mas simplesmente ele está aqui inteirando essa fé verdadeira na palavra de Deus, que será evidenciada por aqueles que desejam praticar a palavra, que desejam expor a sua fé e depois cumprir esta palavra. E é por isso que o Messias disse: Vocês os conhecerão por seus frutos. Ou seja, que aqueles na fé farão as obras estabelecidas pelo nosso Criador, conforme descrito na sua palavra. O apóstolo João disse algo semelhante, porque João começa nos falando de que nossos pecados estão cobertos ou estão expostos se pecamos. No entanto, aqueles que estão verdadeiramente na fé viverão um estilo de vida e caminharão na palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6 disse: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua, o Messias, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, toda essa compreensão da fé está enraizada onde? Pois na Torá, nos escritos de Moisés. Paulo tomou nota disso em Romanos capítulo 10, versículo 6, quando Paulo falou: "Mas a justiça é baseada na fé". Então, Paulo prossegue aí citando o Deuteronômio capítulo 30, no capítulo 10 de Romano, para definir a justiça que vem da fé. Então, se Paulo cita Deuteronômio capítulo 30, talvez devemos ler esse texto para entender essa justiça. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 ao versículo 15 disse: Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco estar além do mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, a justiça da fé está enraizada em quê? Pois na obediência dos mandamentos da Torá. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, caminhando em seus caminhos e cumprindo seus mandamentos, seus estatutos e suas leis. E novamente, isso não quer dizer que a nossa obediência nos salva. Nossa firme fé na palavra de Deus conduz a nossa salvação por sua graça. Entretanto, nossa fé firme, se esta fé está verdadeiramente firme, se esta fé é verdadeiramente fé, também produzirá a obediência às instruções do nosso Criador. Por quê? Porque a fé ela é vista. Isso é evidenciado pelo nosso comportamento. Se tivermos fé, aqueles que nos rodeiam devem ver a palavra de Deus em nossas ações. Por isso que na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é cega, ok? A fé não é o que se espera. A fé, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, não é algo que não é visto, não é invisível. Certamente a fé, como eu falei, não é cega. A fé não é algo que estamos aí tentando obter. A fé é a substância, a fé é a evidência. E é através da nossa fé que a lei de Deus se estabelece em uma parte da nossa vida diária. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a fé pela graça? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei.